gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Castalho Podcast no ano de 2012. Eu quero agradecer a todo mundo que apareceu nesses últimos episódios, está deixando comentários, sugestões, e eu estou vendo que vocês estão curtindo bastante a série com o Conectiva Linux, o pessoal do Conectiva Linux. Vou tentar arrumar mais alguns entrevistados aí para frente, mas o entrevistado que vai começar esse ano comigo é uma pessoa que tem algum tempo que eu também estou tentando colocar ele aqui na frente do microfone para poder entrevistar e finalmente conseguir fazer isso, que é uma pessoa que eu converso já há algum tempo, mas eu nunca tive a oportunidade de bater papo. E então quero apresentar para vocês o Rodrigo Padula. Tudo bem, Rodrigo? E aí, tudo certo, olha. Foi um prazer aqui estar falando com você, falando com o pessoal que te acompanha. Eu já estou te enrolando aí, tem quase 2 anos já, né, para fazer essa entrevista, mas vamos embora. Pois é, teve até um episódio aí que eu fiz com a entrevista com o Evandro, que eu até mencionei o seu nome, assim, falei, vamos ver se esse cara vai aparecer aí. Ouvi esse episódio, foi bem bacana. Bem, então vamos lá, olha, claro que antes de começar a entrevista eu sempre faço uma pesquisa, eu tento ver um pouco mais sobre a pessoa, porque geralmente eu conheço ela ou é pelo e-mail que a gente troca, ou de repente o projeto que de repente a gente está contribuindo ao mesmo tempo, mas eu fui olhar as suas informações online, eu entrei no seu site do LinkedIn, e eu estava olhando o seu currículo e tem muita coisa, e não só assim, muita coisa para encher linguiça, não, é coisa assim de nome, coisa muito interessante. Então eu até estou meio assim, pensando aonde que eu vou começar. Vou tentar botar uma ordem nos fatores aqui. Como é que foi então que você entrou, porque outra coisa que aparece aqui é você participar da Red Hat, tá? Então eu vejo que você está com Marketing Manager e participou de toda a organização, parece, aí, da América Latina. Como é que você entrou nisso? A história com Linux começou em 96, 97, mais ou menos. Comecei como usuário, né? Comecei a conhecer Linux através da Conectiva mesmo. Comecei com Conectiva 1, 2, 3, e usei muito tempo. Depois fui para o Slackware. Passei por várias distribuições, até que eu conheci a distribuição Red Hat. E depois, mais lá na frente, quando eu já estava na faculdade, eu comecei a utilizar o Fedora 1. E aí eu comecei a me envolver mais a fundo no projeto Fedora, comecei a buscar nessa questão de comunidade, ver quem que usava, quem que contribuía. E aí na época eu conheci o pessoal que cuidava da tradução do Fedora, que na época era o David Barzilai, foi gerente geral de marketing da Red Hat no Brasil. Na época ele trabalhava no escritório de localização do Red Hat Enterprise Linux em Brisbane, na Austrália. Uhum. E aí eu conheci ele através da lista de discussão. Na época o H, né, o Hugo Cisneros também participava. E aí eu comecei a contribuir com o Fedora nessa parte de tradução para português do Brasil. Na época o Fedora ele usava basicamente as traduções do português de Portugal. Então quando você abria as configurações era ecrã e várias palavras em português de Portugal, né? E aí eu comecei a contribuir com o Fedora. Fui contribuindo, aí surgiu o projeto de embaixadores. Eu fui um dos primeiros embaixadores do Fedora a participar do projeto. Então foi até legal que outro dia o Greg de Koenigsberg, que era um dos líderes do projeto Fedora, ele falou, pô, tava olhando aqui o histórico da lista de embaixadores, o primeiro e-mail da lista de embaixadores do Fedora foi um e-mail seu, se apresentando. Eu falei, pô, maneiro. Então eu comecei como embaixador. Aí na época a gente começou a criar uma comunidade forte aqui no Brasil, traduzindo, documentando. Aí nós criamos um portal, projetofedora.org, eu registrei o domínio com apoio do David, que estava lá na Red Hat na Austrália. E eu e o David começamos a organizar a comunidade brasileira, a dividir os projetos, tradução, documentação, a infraestrutura do site. E aí nós fomos recrutando, né, novos embaixadores, novos colaboradores. E a gente chegou num nível de organização tão grande, quando a gente começou a olhar para o resto da América Latina, era só gente de grupo organizado.
Então, aí eu comecei a buscar esses contatos com os embaixadores do Fedora, né, dos outros países, da Argentina, do Chile, do Peru, da Colômbia, e aí eu propus a criação do projeto Fedora. A gente começou com um site, com um domínio, né, oferecendo infraestrutura para quem queria criar uma comunidade no seu país, podia instalar ali uma versão do Drupal ou WordPress, qualquer coisa, né, para criar uma representação da comunidade online. E aí o projeto foi crescendo. Quando eu vi, eu já estava coordenando os esforços do México até o sul da Argentina. Aí surgiu essa proposta da Red Hat de me contratar, né, para cuidar do projeto Fedora na América Latina. E aí eu entrei como gerente de marketing com foco estratégico em comunidade e parceria acadêmica. Aí eu fiquei lá trabalhando assim oficialmente na Red Hat durante todo o ano de 2009 e início de 2010, que foi quando eu saí. Tá, e você então trabalhava, nessa época que você trabalhava para a Red Hat, era onde? Era no Rio de Janeiro, em São Paulo? Remoto, assim, eu fui vinculado, eu fui convidado pelo pessoal de Raleigh para trabalhar, né? Mas na hora de criar o meu vínculo, né, empregatício, como já tinha o escritório aqui no Brasil, aí eu fui contratado pela Red Hat São Paulo. Só que eu trabalhava remotamente, basicamente meu trabalho era com o pessoal de comunidade, né, dos Estados Unidos e o pessoal da comunidade América Latina. E eu passei a cuidar, como eu era gerente de marketing, eu passei a cuidar também da representação da internet, da Red Hat na internet. Então, eu comecei a apoiar no portal da Red Hat Brasil e Red Hat Latam. Aí eu cuidava do portal e meu relacionamento era mais com o pessoal da Austrália, que trabalhava com localização, e o pessoal da Itália, que cuidava da infraestrutura. Saquei. Então, quer dizer, de 2004 até 2010 você estava bem envolvido nesse mundo Fedora, comunidade e Red Hat. Viajei o Brasil inteiro aí cobrindo eventos, América Latina, fui para Argentina, Chile, viajei pra caramba aí para eventos. Muito bacana isso. E você hoje em dia, você ainda usa o Fedora? Você pode contar por que você saiu? Então, eu saí da Red Hat foi basicamente assim, essa questão de comunidade é uma coisa bem incentivada nos Estados Unidos, né? Porém, os escritórios da Red Hat ao redor do mundo, eles são mais assim de venda mesmo. Então, eles não têm muito foco em comunidade. Então, esse foi um dos problemas, então, que eu enfrentei aqui no Brasil. Tinha essa cobrança grande do pessoal dos Estados Unidos de fortalecer a comunidade, de criar uma comunidade forte. Só que, por exemplo, dentro da Red Hat Brasil, tinha gente que via o Fedora como concorrente, entendeu? Como se o Fedora tirasse receita da empresa, porque a pessoa, em vez de comprar uma subscrição do Red Hat Enterprise Linux, usaria o Fedora, coisa que é totalmente equivocada. Então, assim, teve algumas divergências de pensamento. Acabou que o programa acadêmico mesmo da Red Hat, que eu tinha sido contratado para implantar ele aqui na América Latina, ele foi vetado pelo Country Manager aqui no Brasil. Então, assim, eu fui cada vez mais sendo desvinculado daquilo que eu fui contratado para fazer. Uhum. Muita verba para trabalhar com comunidade Fedora. Então, assim, lá fora eles aprovavam budget, tinha um budget, só que esse budget não chegava. Então, isso começou a gerar alguns problemas, até chegar num ponto que ficou inviável minha permanência na empresa. Aí a gente optou pelo meu desligamento mesmo. Entendi. Bem, esse lance de comunidade, então, né, você, ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo, você também estava se envolvendo com outras comunidades, ou seja, você não era só vinculado ao Fedora. Sim, eu sempre tive um bom relacionamento assim, com todas as comunidades que faziam parte do Fedora, né? Então, eu sempre tive um bom relacionamento com o pessoal do KDE, do GNOME, da Mozilla. Mozilla, desde 2007, que eu contribuo, assim, meio que esporadicamente, com um evento, uma palestra. Já teve vezes de alguns desenvolvedores da Mozilla virem para o Brasil e passarem aqui no Rio e organizar algumas palestras lá no UFRJ. Entendeu? Sempre tive um bom relacionamento com todas as comunidades. Então, sempre que possível, assim, quando eu tinha algum projeto relacionado, eu contribuía de alguma forma. Então você hoje em dia, então desde 2007 você contribui no Mozilla. Hoje você tem um título, vamos dizer, você é um representativo, né? Você representa o Mozilla aonde? No Brasil, na América Latina ou no mundo?
A Mozilla ela começou a se organizar ao redor do mundo com um programa similar ao programa de embaixadores do Fedora. Eles criaram o programa REMO, que a ideia é como ter um embaixador da Mozilla em cada país para organizar a comunidade, representar oficialmente a Mozilla. Através desse programa a gente consegue solicitar recursos, material de marketing. Então, aí o pessoal, quando criou esse programa, me chamou para participar, para apoiar mais formalmente aqui no Brasil, né? Então, eu apliquei para esse programa, que é o REMO. Aí você recebe como se fosse um título, né, de representante oficial da Mozilla, tem um contratinho que a gente assina e tal, para mandar para a Mozilla, para ter um vínculo mais formal de representação. Entendi. E você continua participando, não é isso? Continuo. Agora, como eu estou envolvido em alguns projetos lá da FRJ, IPEA, eu meio que me distanciei um pouco das comunidades que eu participava, como Gnome, Migo e Mozilla, onde eu trabalho assim com tradução. No Gnome eu dei uma contribuição assim até bem significativa até o lançamento do Gnome Shell, com traduções, testei bastante antes do lançamento e participei ali em alguns eventos, contribuí com palestras também aqui no Brasil, principalmente disseminando o Gnome Shell. Na Mozilla eu fiz um pouco de tudo também, traduzi algumas coisas, ajudei na criação da infraestrutura nacional, lista de discussão, site, posts de blog, divulgação de releases do Firefox, organização de algumas pecinhas de lançamento e palestras técnicas. Cara, então, olha, você mencionou o Gnome, e eu, claro, foi o privilégio que eu tive, assim, mais de comunicar mais com você, de conversar com você, foi justamente trabalhando pelo Gnome, fazendo traduções e tal. E eu me lembro, nessa época que você mencionou, que realmente você foi a pessoa, pode-se dizer, a pessoa X importante em ajudar a traduzir tudo, porque naquela época eu lembro que você foi a pessoa que estava bem ativa e enviando bastante coisa. E, se eu não me engano, eu até revisei alguma das suas coisas, eu fiz o commit de várias das suas traduções nessa época. Mas o seu envolvimento com o Gnome em si não é tão recente assim, não é isso? Como o Gnome sempre foi a interface padrão do Fedora, né? Então, todo lançamento de release do Fedora, um dos principais pontos que nós apresentávamos, né, eram as novas versões do Gnome. Então, assim, mesmo não tendo um vínculo na época, eu não era membro da Fundação Gnome, eu não participava ativamente, assim, da comunidade Gnome, dentro do Fedora eu sempre trabalhei muito com Gnome. Então, aí a partir desses eventos eu conheci a Isabel aqui no Brasil, conheci o John, toda a galera que trabalhava, né? Porque como eu representava o Fedora, indiretamente eu também representava o Gnome. Sempre a interface que a gente apresentava ali para o usuário, as novas versões do Fedora, tinha todas as novidades que o Gnome estava trazendo. Então, o Fedora sempre casou muito as releases do Fedora com releases do Gnome. Então, sempre quando tinha uma versão nova do Fedora, tinha coisa nova do Gnome para apresentar. Pode crer. Então, ajudei bastante nessa disseminação do Gnome também no Brasil. Bem, então hoje você você é membro do Gnome Foundation, a Fundação Gnome, onde tem muitos brasileiros hoje em dia, são parte da fundação e tal. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, eu quero saber a sua opinião sobre os últimos acontecimentos do Gnome, porque o Gnome, quando lançou a última versão dele, as duas últimas versões dele, com o Gnome Shell, iniciando com o Gnome Shell, muitos usuários ficaram chateados devido a alguns fatores. Dentre eles, eu acredito, é o fato que o Gnome Shell ele não tem um suporte logo na primeira versão para pessoas que tinham computadores ou dispositivos que não tinham aceleração gráfica. Uhum. Não é isso? Então, quer dizer, logo de cara, esse lançamento alienou muitos dos usuários. Esse é uma coisa, um dos fatores que aconteceu. Outra coisa foi o lance de contratar a pessoa para ser o novo Executive Director, né, o diretor da Fundação Gnome, que hoje é uma pessoa que chama Karen Sandler. Uhum. O que você acha disso tudo? Ou seja, o que você acha do que o Gnome fez? Uhum. E também, se você tem, por ser parte da fundação, o que você acha da escolha dessa pessoa, dessa nova diretora? Então, assim, no que diz respeito ao Gnome Shell, algumas mudanças ali eram
necessárias mesmo. O Gnome, ele estava, de todas as interfaces, era a menos atrativa, assim, em questão de recursos visuais. É uma coisa assim que, quando você foca usuário desktop, novos usuários, o pessoal gosta de efeito, gostava do Barry, do Confuse, entendeu? E então essas mudanças acho que foram necessárias para a questão de evolução da interface mesmo, mudar um pouco o paradigma de usabilidade, que ao meu ver ficou bem interessante, principalmente quando você pensa em dispositivos touchscreen, em tablets. Eu acho que o Gnome Shell ele funciona muito bem para esse sentido, e ao mesmo tempo todo o ambiente você consegue acessar via teclado, com poucas teclas pressionadas você consegue usar o ambiente completamente. Então, assim, essa questão da aceleração gráfica é um problema, né, que vem aquela questão do problema de usuário no Linux como um todo, que é a questão dos drivers, né? Nem todas as placas aceleradoras gráficas têm um driver bom, aberto e 100% compatível com distribuição GNU Linux. Então, isso é um problema. E quando o pessoal pensou nessa mudança do Gnome Shell, eles já pensaram, até lá, quando a gente lançar o Gnome Shell, isso não vai ser um problema. Todo mundo vai ter um laptop com aceleração gráfica e esses dispositivos todos terão drivers. Então, já pensaram algo mais assim, como se a esmagadora maioria dos usuários já teriam um ambiente com aceleração gráfica funcionando. Mas, mesmo assim, eles pensaram nos outros usuários, deixando a interface padrão do Gnome, né? Como quando o cara não tem aceleração gráfica, ele pode usar o Gnome normal. No que diz respeito à parte administrativa da Gnome Foundation, eu acho meio complicado, porque eu não vejo assim um resultado que seja assim resultado do trabalho dos gestores mesmo, entendeu? Quando eu vejo resultado é mais o comitê mesmo, de pessoas eleitas pelos membros da fundação e os colaboradores da fundação. Eu não vejo assim grandes coisas sendo feitas pela gerência da Gnome Foundation, entendeu? Eu vejo assim mais resultado partindo dos colaboradores do que da parte de cima. A visibilidade é bem maior, então, dos membros da mesa diretora e dos contribuidores. Eu acho que o trabalho que é mais reconhecido e o trabalho que eu vejo com mais resultado são dos colaboradores e dos membros da fundação mesmo, do comitê de diretores da fundação. Eu não vejo assim, essa posição do líder da Gnome Foundation como algo muito expressivo nos últimos anos. Eu, assim, sou um pouco suspeito para falar, porque eu não sou membro da fundação há tanto tempo assim. Eu peguei, assim, da Storm Peters para cá. Eu não vejo, assim, a figura do líder da fundação como algo tão importante, entendeu? Como algo que mude tanto no projeto como um todo. Como eu fui membro dessa mesa diretora por um tempo, eu tive uma visibilidade bem maior, mas isso é assunto para outro episódio. Então, hoje em dia você está trabalhando na UFRJ e você trabalha, você tem um laboratório de open source aí. Quando eu estava trabalhando para a Red Hat ainda, uma das ideias que eu queria fazer dentro do programa Red Hat Academy e Open Source University era a implantação de laboratórios de pesquisa nas universidades, entendeu? Então, o que surgiu inicialmente como um laboratório Red Hat, entendeu? Eu tinha conversado na época com os coordenadores lá da FRJ, do pessoal do Núcleo de Computação Eletrônica, era a criação de um laboratório de pesquisa em software livre, só que na época eu estava focando uma parceria com a Red Hat. Porém, como essa parceria foi vetada pelo Country Manager aqui no Brasil, que via a parceria acadêmica da Red Hat no Brasil como algo que poderia tirar receita da empresa, algo que eu nunca entendi direito, entendeu? Mas isso foi vetado, então eu parti para outro ponto. Então eu coloquei uma coisa mais genérica e propus a criação do LabTel, que é o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Livres dentro da FRJ, que no final do ano passado foi aprovado pela reitoria e já é algo formal dentro da instituição. Então, nesse laboratório, o foco inicial era focar Projeto Fedora, Red Hat, tecnologias através da parceria, né, com uma coisa mais aberta. Então, nós estreitamos umas relações aqui com
pessoal do Ministério do Planejamento, né, do Governo Federal. Nós pegamos também alguns projetos do MEC, onde o pessoal está desenvolvendo aplicativos educacionais, né, para uso nos projetos do governo. E agora a gente está focando também em uma parceria com a Canonical. Então a gente pretende começar a desenvolver projetos de software livre lá dentro do laboratório, com participação dos alunos de graduação, mestrado e doutorado, desenvolvendo pesquisa com foco em tecnologias livres. E capacitar o pessoal interno da instituição também, né, no uso de software livre. Então, hoje em dia, você me dá uma ideia da topologia aí de sistemas operacionais que existe dentro da universidade? Então, no Brasil, o padrão do governo federal hoje é o software livre, né? Vários estados estão aprovando leis estaduais de uso de tecnologias livres, de padrões abertos, como ODF para documentos. Aqui no Rio, no final do ano passado, foi aprovada a lei estadual de uso de ODF pelas repartições públicas do estado. Então, assim, o software no Brasil está virando uma coisa padrão. E essa pressão vem do governo de cima para as instituições de baixo, né? Então, tem uma pressão para as universidades federais desenvolverem tecnologias livres e também usarem tecnologias livres. Então, hoje, dentro da FRJ, eles estão fazendo uma migração grande para LibreOffice e utilizando essas tecnologias abertas. Houve uma migração muito grande de Internet Explorer para Firefox. Todos esses softwares assim, são básicos para iniciar um processo de migração, né? E hoje, lá dentro, assim, em questão de pesquisa e infraestrutura de laboratórios, o pessoal utiliza muito, principalmente o Ubuntu como sistema operacional. E isso tem crescido muito dentro da instituição, não só aqui na FRJ, mas como em todas as instituições públicas, estaduais e federais. Então, quer dizer, esse lance aí de que o Brasil tem, assim, criado leis e está forçando a barra para que as instituições usem software livre, isso aí é uma coisa que eu tenho um pouco de visibilidade aqui, não por causa das notícias, mas por causa das pessoas que eu converso. Mas em termos de uso, né, do usuário, eu acho que esse efeito ainda não chegou lá, correto? Assim, não é uma realidade em toda a esfera governamental, entendeu? Mas muitas instituições estão utilizando, assim, mudaram o sistema operacional, mudaram o pacote Office, mudaram o navegador, mudaram tudo. Algumas instituições do governo, não são todas. Mas assim, eu já vejo o software livre como uma realidade muito forte em todo o país. Entendeu? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma experiência que eu tive recentemente agora é a minha esposa, ela está na universidade e uma das últimas classes que ela tem que fazer agora para completar para pegar o diploma dela é uma classe de computação. Uhum. E o engraçado é que nessa classe de computação ela vai ter que usar certos programas da Microsoft. E aqui em casa eu não tenho Windows. Aqui em casa eu tenho Linux, sabe? E durante a educação dela toda nessa universidade, ela sempre usou Linux, sempre usou para tudo o Linux. Então, de uma hora para outra agora, ela está se vendo na posição onde que ela talvez vai ter que colocar Windows e todo o produto de Office e tal, o Microsoft Office, para poder fazer as classes dela, porque pode ser que existe algo que é bem específico, me parece, baseado no currículo da escola, da aula. E isso no Brasil também é um problema. Por exemplo, o programa acadêmico mais forte que tem no Brasil hoje é o Microsoft Academic Alliance, que é o nome. Uhum. Eles oferecem licença de todos os softwares da Microsoft. Você entra no ambiente, tem um sistema web, onde o aluno, quando ele, por exemplo, passou no vestibular da UFRJ, lá de computação, ele vai nesse ambiente da Microsoft, cria um cadastro, aí a instituição passa para esse sistema da Microsoft todos os alunos que foram aprovados e, de acordo com o CPF, ele consegue se cadastrar, ele tem acesso a um sistema web onde ele pode baixar qualquer aplicativo da Microsoft. Uhum. De Visual Studio de desenvolvimento até versões do Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Premium, Home, Server, entendeu? Uhum. Então,
todo mundo da instituição tem acesso a todas as ferramentas da Microsoft de graça. E isso atrapalha um pouco, porque muitos professores, por já ter todo esse ambiente preparado, os alunos podem acessar de casa, baixar o Windows, baixar Visual Studio, baixar todas as ferramentas. Então, em muitas instituições, eles acabam usando essas ferramentas como padrão, né? Então, você joga profissionais aí no mercado amanhã com formação técnica, basicamente em tecnologia Microsoft. Isso é um problema, e esse programa da Microsoft, ele é muito forte no mundo inteiro. E ele não é um programa gratuito, a universidade ela paga um valor assim, baixo, tipo assim, a universidade toda paga tipo $10 mil por ano de contrato para ter acesso às ferramentas. Uhum. Você pega $10 mil, vezes o número de instituições, no final do ano dá uma renda boa para a empresa, falar que as universidades não vão estar jogando no mercado profissionais com formação em tecnologia 100% Microsoft, né? Mas a minha esposa, então aqui ela tem essa mesma coisa, está acontecendo nesse exato momento. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: se o Brasil, então, vamos dizer que aí, né, nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, esse movimento e essa ideologia de realmente forçar para que as pessoas usem tecnologias que sejam abertas, sejam open source, tá? Começando do governo e indo para as entidades que participam do governo e depois os departamentos que são vinculados aos departamentos do governo e por aí vai. Você acha que existe a possibilidade de, sei lá, daqui uns 20 anos, de que, devido ao fator que em todo quanto é canto que você olha tem open source, que de repente isso vai fazer um efeito nos usuários de casa, ou seja, o aluno vai para a escola e tudo que ele vê é open source, tudo que ele usa é open source, de uma certa forma ele vai ser forçado então a mudar para open source? Você acha que existe essa possibilidade ou é utopia? Isso, acho que não chega a ser uma utopia. Eu acho que assim, a tendência é o que antes nós tínhamos era um ambiente totalmente homogêneo, onde tudo era Microsoft. Hoje nós já temos um ambiente heterogêneo, tanto em casa quanto no trabalho, em repartições públicas, onde tem Linux, tem Windows, o ambiente já está bem misturado. Eu acho que a tendência é aumentar esse percentual de mistura, mas eu acho que os dois ambientes vão sempre existirem lado a lado, entendeu? Por mais que cresça o uso de Linux, a Microsoft vai estar sempre muito forte no mercado. Porque assim, a empresa tem muito dinheiro, tem muitas parcerias, entendeu? É como nessa questão de disputa dos browsers, onde a gente tinha antes aí uma Netscape muito forte, aí vem a Microsoft, oferece o Internet Explorer gratuitamente em tudo que é CD em banca de revista, e você compra o Windows, já vem com o Internet Explorer, então você tem aquela mudança no mercado. Eu acho que essa mudança vai continuar existindo. Eu acho que ninguém nunca vai dominar 100% o mercado, vai ter sempre uma mudança. O que eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, como as repartições públicas, o governo já está usando software livre largamente, amplamente, em concursos públicos já está sendo cobrado conhecimentos de Linux. Interessante. Então, o cara, quando ele vai entrar no governo, ele vai fazer uma prova, dependendo da área que ele vai trabalhar, já tem na própria prova de ingresso no funcionalismo público, ele já tem que ter conhecimento de Linux. Então isso já possa ele saber de alguma maneira, ou usar em casa, ou fazer um curso, entendeu? Que acaba beneficiando a comunidade e empresas que trabalham com software livre. Okay. Agora para uma pergunta completamente diferente. Por que jiu-jitsu? Cara, é o seguinte, eu estava muito tempo parado sem fazer nada. Desde que eu saí de Juiz de Fora e vim para o Rio de Janeiro, 5, 6 anos atrás, eu parei de fazer atividade física. E aqui é só feijoada, dobradinha, churrasco e cerveja. E a gente fica o dia inteiro no computador, precisa fazer alguma coisa, senão a gente vai infartar com 30 anos de idade, né? Então, aí decidi fazer alguma coisa, já não tinha mais paciência para academia. Aí o meu irmão, vamos entrar pro jiu-jitsu aqui, a gente sempre teve um interesse em fazer alguma arte marcial. A gente tinha alguns amigos aqui no Rio que faziam jiu-jitsu. Aí a gente, vamos fazer jiu-jitsu, entramos, gostamos, entendeu? Estamos forte aí, treinando pra caramba. No final do ano agora eu dei uma parada, porque a correria no trabalho foi grande. Mas, pô, é muito bom, cara.
E o que você gosta mais no jiu-jitsu? Fora que você está fazendo uma atividade física, tem alguma coisa que te atrai mais hoje em dia? Ah, cara, a questão de defesa pessoal é uma coisa bem interessante, assim, questão de a técnica é muito eficiente, entendeu? De todas as artes marciais que eu estudei, que eu analisei antes de entrar no jiu-jitsu, jiu-jitsu é uma arte marcial muito eficiente. Tanto que hoje é a base de MMA, você pega um campeonato com um UFC, se o cara não souber jiu-jitsu, ele não consegue fazer nada, ele tem que saber jiu-jitsu. E jiu-jitsu é muito interessante e sem falar no clima da nossa academia, que é muito bom. Então, assim, a academia hoje é igual esse conceito que a gente tem de comunidade, de software livre, onde todo mundo tem uma amizade muito grande. O projeto, ele vai bem quando o relacionamento das pessoas é muito bom. E lá na academia eu tenho isso, assim, eu tenho um nível de amizade muito grande com professor, mestre e demais alunos. Então, isso é uma coisa bem interessante. Legal, legal isso. Eu estava olhando algumas fotos que você tem aqui no Facebook. Sim. E parece uma galera bem bacana mesmo. Sim, a galera, pô, é muito show de bola. Tipo assim, não tem. A visão que a gente tem de jiu-jitsu aqui no Brasil, assim, daquele playboy carioca que fica na academia o dia inteiro e vai pra academia, aprende jiu-jitsu e sai na rua dando porrada em todo mundo, né? Na minha academia não tem isso. Só tem pessoal de igreja mesmo, que frequenta igreja, que gosta do jiu-jitsu, que gosta, tipo assim, é o pessoal 100% da paz, entendeu? Então isso é bem legal. Legal isso, cara. E mais uma última pergunta que eu tenho para você. Se eu te entrevistar no finalzinho de 2012, aonde que vai estar o Rodrigo? Cara, ó, 2012 vai ser um ano de mudança. Já tô de casamento marcado. Pô, parabéns, então. Aonde eu vou estar, eu não sei, entendeu? Tem várias possibilidades no ar, projetos aí em andamento, entendeu? Talvez daqui a 1, 2 meses minha vida pode ter mudado completamente diferente. Eu estou trabalhando em empresa diferente, em projeto diferente. E a única certeza, assim, final do ano eu vou estar casado. Agora, onde que eu vou estar morando? O que eu vou estar fazendo, eu ainda não sei. Pode crer. Então, é o pessoal que está escutando, tiver curiosidade de saber onde que o Rodrigo vai estar, então acompanha ele pelo Twitter, pelo Facebook. Vamos ver o que vai acontecer aí com a vida dele. Minha vida muda muito, assim, porque eu estou sempre em busca de novos desafios. Você olhar em questão de projetos mesmo, já passei por Fedora, Gnome, Mozilla. Cada hora que eu vejo uma coisa diferente que eu gosto, que eu esteja utilizando, entendeu? Eu me interesso e me envolvo a fundo. Então, a cada ano tem novidade diferente, tem projeto diferente, tem novos planos. E 2012 promete. Bacana, cara, bacana. Bem, então vamos entrar agora na sessão que eu gosto bastante, que é a Top 5. E eu vou te perguntar as suas coisas favoritas em algumas categorias. Pode ser? Pode ser, vambora. Então vamos lá. Então vamos começar por filme, porque de vez em quando eu vejo aparecer no seu Facebook, você estava no Netflix assistindo alguma coisa. Então, vamos lá. Qual é o seu top 5 de filme? Ó, filmes, cara, eu assisto assim 4, 5 filmes por final de semana. Minha noiva, ela é cinéfila, tem blog de cinema. Eu conheci ela através da internet por causa de cinema. Filme é a coisa que eu mais faço, que eu mais vejo, assim, durante o final de semana, minha vida inteira é ver filme. Sempre gostei, e agora com Netflix, então fica muito fácil. Assim, top 5, filme que eu mais gosto, eu gosto assim, de uma categoria que eu mais gosto é filme de terror, suspense. Então, o melhor filme para mim que já foi feito, que eu curto muito, é O Exorcista, que é um filme que aterrorizou aí todas as gerações, é muito bom. Entre eu fui um deles. Tenho aqui a versão em DVD, aqui, cópia da versão do diretor, que é muito bom, com cenas que foram cortadas do filme original. Outro filme que eu curto muito, Forrest Gump, é o tipo de filme que você está mudando de canal, você vê um Forrest Gump, você tem que assistir de novo. Até semana passada mesmo eu vi novamente, muito bom. Pode crer. Outro filme que eu gosto muito, A Profecia, também um filme de suspense, terror. O Senhor dos Anéis, é claro, acho que todo mundo que gosta de filme, de boas histórias aí, é um dos melhores filmes já feitos, então eu gosto da série completa. E eu gosto também de filmes meio malucos, assim, com história que não é todo mundo que entende, todo mundo que aprecia. Então nessa categoria aí, 2001, Odisseia no Espaço, para mim, é o melhor. É interessante a mistura que você tem, porque, se eu não me engano, você é a primeira pessoa que tem alguns filmes assim de terror na sua lista. Curto muito.
Pix eu já vi todos da categoria. Eu passei por uma fase assim também, quando eu era mais novo, de assistir filme de terror, era tudo que eu fazia. Bem, vamos lá então. Que tipo de música que você escuta quando você está aí trabalhando nos seus projetos? De repente você está lá exercitando. O que você escuta? Cara, eu curto assim muito pop rock nacional. Gosto demais, tipo Raul Seixas, Engenheiros do Havaí, Ira. Gosto também, pô, um rock mais antigo, algumas bandas clássicas. Gosto de alguma coisa de heavy metal também. Então, pô, curto Iron Maiden. Pô, uma coisa que eu tenho escutado assim muito recentemente é a AC/DC. Gosto pra caramba. Pô, fui morar no Rio de Janeiro, cidade de praia, o Jack Johnson cai bem também. E curto muito Beatles. Bacana. E a mistureba é legal também, cara. Sim, eu curto de tudo, cara. É o que eu falo com o pessoal aqui no meu laptop. Tem MP3 aqui de Tiririca a Mozart, entendeu? Bem eclético. Massa, Rodrigo. E o que você lê? Cara, assim, eu não tenho muita paciência para ler muita ficção, assim, eu gosto mais de livros que realmente acrescentam alguma coisa na minha vida, entendeu? Então leio muito livro técnico e muito livro texto, assim, clássico. Não curto livro de autoajuda, historinha, tipo, Crepúsculo, essas coisas assim, eu acho uma perda de tempo. Não critico quem lê, o importante é ler algo, né? Ler é muito importante. Então, assim, tem alguns livros aqui que estão na minha lista aqui, no top 5. Livro mais geek, mais nerd, né? Tipo, Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum. Acho que todo mundo que curte Linux aí, acho que já deu uma folheada nesse livro, que é muito bom. Livro, assim, de ficção que eu curti ler, assim, que a história foi muito, muito boa, que é O Senhor dos Anéis, que eu li muito antes do lançamento do filme. É uma literatura assim bem... chega a ser cansativo, que é muito descritivo, mas é bem interessante. E outros livros como A Arte da Guerra, do Sun Tzu, Utopia, do Thomas More. Aí já li bastante coisa, tipo política, e alguns livros de Aristóteles, Platão, livros clássicos, eu acho bem interessante. E um livro que eu li assim, mais recentemente, eu gostei muito, que é o Starfish and the Spider, The Unstoppable Power of the Leaderless Organization. Para gente que lida com comunidade, com liderança de equipes, é um livro bem interessante. Pô, bacana. Vou dar uma olhada nesse aqui. Esse eu recomendo. Legal. Valeu mesmo. Pô, Rodrigo, então, olha, estamos chegando aqui mais ou menos nos 30 e poucos minutos de entrevista. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de conversar e de contar essas suas histórias, a sua vida para mim, para nós, para nossos ouvintes aqui. Pô, o prazer é meu, cara. E desculpa pela enrolação, porque já estou te devendo essa entrevista tem bastante tempo. Sem problema, eu sei como é que é, cara. Sei como é que é. A vida de vez em quando fica meio... Aprendi o caminho aí, quem sabe durante o ano a gente já não faz mais uma aí com todas as novidades do ano. Ah, pode crer. Gostei. Então, ó, parabéns aí pelo... Você vai casar, o seu casamento, então, parabéns. Te desejo boa sorte. Espero que em 2 meses você consiga, então, passar umas boas notícias pra gente. Pô, com certeza. E tá bom, então, um abraço para você e para todo mundo que está escutando. Um feliz 2012. Valeu, abração, Og, abração pessoal que está ouvindo aí. Qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. Abração. Um abraço, até mais.